Antes de iniciar, então, vou fazer uma breve oração para a gente começar, bem? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço por estarmos aqui. Ele pede, Senhor, que possa abençoar a nossa aula hoje, nós possamos aprender mais a Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar as outras salas, as outras escolas dominicais, as outras igrejas. Tem misericórdia, Senhor, pois necessitamos de Ti, necessitamos da Tua bênção, do Teu Espírito Santo, Senhor, que nossos corações possam se conformar à Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Salmo 9. Vamos começar então aqui. Eu começo aqui, o Cas lê o segundo e vai assim por diante, vai aqui para cá. Salmo 9. Eu vou ler na NVT, um pouquinho diferente. Salmo 9, versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciei as maravilhas que fizeste. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto meus inimigos retrocederam e caíram e permaneceram diante da tua face. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos foram destruídos e acabaram para sempre as tribulações. Tu arrasaste as suas cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. O Senhor também está. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti, pois, confio, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os teus. Cantai louvores ao Senhor, que habita em si, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois em ti o derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esqueça do valor dos aflitos. Não se esqueça do valor dos aflitos. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na sua salvação. As nações precipitam-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso de seu pé. Ó Senhor, tem sua filha, permites que ele faz lançados ficou os livros, mas seus os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectativa dos miseráveis não será frustrada. Invocas tem, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Põe os inimigos, Senhor, faz uma nação são formados por mero. Esse é um salmo de Davi, né? Ele está falando basicamente sobre batalha. É um assunto bem comum nos salmos de Davi.
Não sei se os irmãos perceberam, mas tem partes aqui do Salmo que fala dos feitos de Deus e partes que fala de Deus. Os estudiosos falam que antigamente era um cântico que as pessoas cantavam e as pessoas cantavam, uma parte cantava sobre os feitos de Deus e a outra parte respondia dizendo quem era Deus. Então existia essa diferença aqui. Não sei se na Bíblia você está marcado, mas existem várias partes aqui. Interlúdio silencioso, é uma música mesmo isso aqui. E o Salmo, o assunto dele basicamente sobre batalhas, mas também sobre juízo. É um julgamento que está acontecendo aqui. Davi ele está falando de um aspecto que é bem comum a gente, assim, o fato de a gente ter um juízo, um julgamento, a gente quer isso. A gente faz isso toda hora. Assim. A gente faz isso nos filmes. Tem filmes nos Estados Unidos que são bem famosos, que é uma corte de justiça que está julgando um caso. A gente faz isso na internet, todo mundo comentando sobre um assunto. A gente faz isso até no BBB. Tem uma pessoa lá e o povo fica votando quem entra ou quem sai, alguma coisa assim. Ou seja, existe um anseio nosso por julgar as coisas. Né? As pessoas falam que não pode julgar os outros, tal, mas a gente faz isso toda hora. E se a gente não tem os julgamentos, a gente fica, por assim dizer, parece que falta alguma coisa. O fato disso acontecer é porque muitas vezes a gente se sente injustiçado. Se você se sente injustiçado, o que você espera? Justiça. Alguma coisa tem que ser feita. Ou seja, uma parte que foi ofendida precisa de alguém para julgar, alguém para socorrer. Então a gente anseia por justiça, a gente anseia por alguém isento que vai julgar o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito ou não, o que deve ser punido ou não. Isso é tão verdade que, assim, Salomão, qual foi um dos feitos mais conhecidos de Salomão? Julgar causas, como aquele da mulher com o filho. Foi um caso famosíssimo. Salomão julgava. E o fato dele julgar as causas tornou ele muito famoso. Ele fez muitas das coisas, como construir o templo de Salomão, mas ele é muitas vezes lembrado pelo fato dele julgar as coisas. E é isso que o Salmo traz essa atenção, a nossa atenção. O fato de julgar as coisas, de existir um julgamento, existir um tribunal. E um juiz são coisas que nós ansiamos, a gente quer isso. E se não tem isso, a gente sente que alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando. Só que existe um problema, né? Porque as pessoas, muitas vezes existe um juiz e mesmo assim a justiça não é feita. Simplesmente porque nós somos seres limitados. Às vezes existe justiça, está todo mundo fazendo a coisa certa, o juiz é isento, ele está agindo de acordo com as leis, mas a gente não tem todas as informações. A gente não sabe de todas as informações, a gente não consegue, às vezes, chegar num veredito justo, por assim dizer. E muitas vezes, esse seria, vamos dizer, um cenário que a justiça não é feita e é um cenário que não tem muito o que fazer, a gente se esforça para isso. Mas existem outros casos até mesmo que as pessoas são corruptas, e até mesmo os juízes não julgam com justiça, com retidão. A gente vê muitas partes, principalmente do Antigo Testamento, que Deus condenava os juízes que usavam balanças enganosas, desreguladas. Assim, Deus ele se importa muito com a justiça. E nosso problema é que a gente muitas vezes não consegue julgar com justiça. Ou seja, porque a gente não tem todas as informações, ou seja, por causa nós somos pecadores, a gente erra mesmo. Tem pessoas que aceitam suborno. Os júris podem aceitar suborno. Tem pessoas que são levados porque eu tenho uma
propensão a pender para um lado. É um assunto bem sério, assim. Para citar um exemplo, as pessoas podem se sentir propensas a julgar um caso mais favorável ou menos favorável, às vezes por causa de racismo. E isso acontece muitas vezes, porque nós somos assim. Nós somos, vamos dizer assim, pecadores, e nós, com a queda, nosso julgamento também ficou influenciado pelo pecado. Mas o salmista aqui, a gente vai ver isso, que existe um Deus, que ele sabe todas as coisas, e ele é o que julga com retidão. Na verdade, só ele pode fazer isso. E o Salmo fala justamente isso. Existe um Deus que julga com justiça, e a gente não pode duvidar disso. Inclusive quando a coisa acontece, quando Deus julga contra nós. E a gente vai entrar nesse ponto mais à frente. Mas esse é um alívio, por certo modo, mas também existe um aspecto de temor, por assim dizer. Porque Deus julga com justiça. E Ele... a gente pode, às vezes, aliviar ou pesar a mão de acordo com as circunstâncias, mas Deus não é assim. Uma vez que Ele estabelece os decretos dele, Ele vai seguir a palavra dele. Mas, vamos voltar aqui desde o início, né? O salmista, ele começa louvando a Deus. Olha que interessante. Ele fala, no versículo 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui é interessante a maneira como Davi está falando, que vai falar das coisas de Deus. E é um impulso natural nosso também, esse primeiro aspecto de quando alguma coisa é legal, a gente quer contar para os outros. Quando você compra uma coisa legal, quando você vai viajar, quando acontece uma coisa boa com você, o que você faz? Você conta para alguém. Imagina assim, se você acontece alguma coisa boa, você não pode contar para ninguém. É interessante você pensar nisso. Um filósofo, ele diz que a alegria, ela é incompleta até você expressar ela. Você não consegue completar a alegria inteira se você não expressar ela. E normalmente a gente expressa isso de diversas formas, só que ela é sempre compartilhada. Você pode expressar a alegria cantando. No nosso caso, a gente expressa a alegria cantando aqui, só cantando coletivamente. E é isso que o salmista está falando aqui. Ele vai anunciar as maravilhas que Deus faz. Só que ele anuncia para alguém. Ele não vai para o campo e fica falando sozinho, anunciando. Aqui dá a impressão que o louvar a Deus de todo o coração envolve anunciar também os feitos dele. E é justamente esse ponto que quando a gente vai falar das coisas boas, a gente sempre fala para alguém. É por isso que ele diz aqui que louvar a Deus de todo o coração, ele vai anunciar as maravilhas que Deus faz. De modo que esse aspecto de louvar a Deus, falar das coisas dele, não somente a gente diz que é um modo de evangelização, sim, isso é verdade, mas é um modo também, o fato de contar para os outros é o ato de louvar a Deus mesmo, porque está falando das maravilhas dele. E é interessante que Deus fez a gente dessa forma. A gente precisa falar das coisas, principalmente falar das coisas boas. As coisas ruins a gente fala também, às vezes a gente fica falando para os outros, mas as coisas boas também. Você já ouviu uma música, acha muito legal e não fala para ninguém? Ou veio assistir um filme e não fala que o filme é bem legal e não fala para ninguém? Você comprou um carro, não fala para ninguém. Você ganhou uma promoção, você mudou de emprego, não fala para ninguém. Saiu de férias e não fala para ninguém. A gente conta as coisas para os outros normalmente, a gente faz isso. Isso faz parte da gente. É por isso que o salmista fala, que Davi fala, anunciarei as maravilhas que fizeste. Ou seja, parte do louvor a Deus é falar para os outros. E é bom, e também, não é somente uma forma de louvor, mas é bom para a gente.
Porque da mesma forma como a gente completa a nossa alegria contando uma coisa legal para os outros, a gente completa a nossa alegria contando para os outros sobre as bênçãos de Deus. De modo que a gente fica mais próximo de Deus quando a gente fala para os outros das maravilhas dele. É como se a gente conhecesse mais a Deus. E ele segue aqui: por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E aqui ele fala, continua nessa ideia de celebrar, de cantar e de alegrar, mas sempre com esse aspecto comunitário, que é um aspecto importante. Então, e o salmista aqui ele vai expressando vários aspectos aqui. E se a gente for pensar um pouquinho mais sobre o que ele está dizendo aqui, sobre as maravilhas de Deus, para pensar e diga: eu vou falar sobre as maravilhas de Deus. Quanto tempo você ficaria falando isso? Você pode falar das maravilhas que Deus descreve na Bíblia, você pode falar das maravilhas que Deus fez na natureza, você pode falar das maravilhas que Deus faz na sua vida. Ou seja, existe um repertório imenso para a gente ficar falando das maravilhas de Deus. Um estudioso já disse que as pessoas às vezes se perguntam: o céu a gente vai viver para sempre com Deus? O para sempre, ficar a eternidade com Deus, não ia ser tedioso? Imagina, você tem não é o resto da sua vida, né? Mas a eternidade inteira. O que a gente vai fazer? O estudioso responde: Deus é eterno. A gente vai ficar a eternidade inteira conhecendo Ele e falando dele, porque Ele é um ser eterno, Ele não tem fim. As maravilhas dele, o caráter de Deus não tem fim. Todo-poderoso, sabe todas as coisas. Quanto tempo a gente levaria para descobrir todas essas coisas? A eternidade. Então a eternidade vai ser o eterno conhecer a Deus, falar de Deus e se relacionar com Deus. Então, o salmista ele fala das maravilhas de Deus, que ele vai falar sobre elas, mas também ele diz, ele é um pouco mais específico depois. Ele fala que ele vai falar cantar louvores a Deus, ele fala das maravilhas de Deus, tal, mas ele começa a ser um pouco mais específico. Não dá para ele escrever as maravilhas de Deus, porque, como eu disse, são muitas, mas ele vai sendo específico. Por que ele vai cantar a Deus? Por que ele vai louvar a Deus as maravilhas? Versículo 3, ele explica. Versículo 3 diz: meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante da tua presença. Aqui ele está falando de um livramento que Deus deu a ele. E a gente conhece a história de Davi, bem assim. Tem uma coisa que Davi fez durante a maioria da vida dele, foi guerrear contra os inimigos, fugir de inimigo. Desde Saul, Davi dificilmente teve muito tempo de paz. Desde que ele conheceu Saul ali, depois até o fim da vida dele. Davi teve que fugir de rei doido, Davi teve que enfrentar Golias, Davi teve que enfrentar batalhas contra os inimigos de Israel, Davi teve problemas com os próprios filhos, Davi teve problema com as esposas dele, que tinha briga, a esposa dele que não gostava do jeito que ele dançava, do jeito que ele se expressava. Davi teve o trono dele ameaçado por filhos, enfim. Se tem alguém que sabe como é ser livrado por Deus dos inimigos, esse alguém é Davi. E ele continua aqui, né? Eu fui liberto dos meus inimigos. E o versículo 4 diz: aqui entra o ponto do julgamento. Pois julgaste o meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça. Então Davi estava falando que existe alguém, existe um Deus que julga as coisas com justiça. E esse é o mais importante. Nós não queremos alguém que julga somente. A gente quer que alguém que julga com justiça. É como se Davi estivesse lembrando aqui uma batalha épica que de fato deveria ter acontecido. Mas ele diz que é como se o próprio Deus
tivesse entrado com ele na batalha. Porque ele diz, né, que os inimigos caíram e morreram diante da presença de Deus. É como se o próprio Deus estivesse ao lado de Davi, guerreando e batalhando por ele. E o julgamento é o próprio fato de os inimigos terem perecido, né? O fato de Davi ter sido liberto dos inimigos dele é o fato de Deus ter julgado a favor de Davi, né? E ele continua, né? Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado e arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. Aqui é interessante, ó, ele está falando ainda sobre as coisas que Deus fez, né? E ele está dizendo sobre a justiça com que Deus julga. E é interessante, assim como fala que destruísse os perversos, apagaste o nome deles de uma vez por todas, o inimigo está acabado, arruinado para sempre. É como se o inimigo, só o fato de saber que é Deus que está contra ele, eles já vamos dizer assim, batem em retirada, né? Mas é interessante aqui que a gente começa a ver, não em Davi, mas a gente vai ver ao longo da história, principalmente depois de Davi, que é a história dos homens sempre parece que falta alguma coisa. A gente tem Davi, a gente tem Salomão, e depois os reis de Israel. Nenhum deles foi tão, vamos dizer assim, nenhum deles foi bom como Davi. Parece que falta alguma coisa. E a gente começa a perceber aqui, ao longo da história, no Velho Testamento, que esse negócio aqui de repreender-se as nações e destruir-se os perversos, é verdade, Deus faz isso. Mas quem que não é perverso? Aqui eu estou só trazendo um elemento aqui que Davi, ele estava falando sobre os perversos. Sim, Davi era um homem que era temente a Deus e tinha um coração segundo, era um homem segundo o coração de Deus. Isso é verdade, mas por outro lado, ele mesmo tinha problemas com Deus. Mas só para a gente segura essa informação, a gente não vai abordar isso ainda, né? Mas só para a gente ficar com, vamos dizer assim, uma pulga atrás da orelha. Tá, Davi tá falando essas coisas aqui, mas ele também não foi lá tão bonzinho, né? E depois dele foi um pior que o outro, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Versículo 6. O inimigo está acabado para sempre, arruinado para sempre, arrasar suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono executa o julgamento. Aqui então a palavra não está mais falando só dos feitos de Deus, mas do próprio Deus, que o Senhor reina para sempre, do seu trono executa o julgamento. Então há um Deus que ele julga as coisas com justiça, e ele julga do trono dele. Essa imagem do Deus Todo-Poderoso, que ele não somente é rei, mas é um justo juiz que julga as nossas causas. É um conforto para a gente, por um lado, mas tem um elemento de temor, como eu disse. Paulo usa essa primeira parte do versículo 8, lá em Atos. Alguém pode ler para mim? Atos 17, 30 e 31. Isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciam agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos,
ressuscitando dos mortos. Aqui, Paulo está falando que o justo juiz, que está dizendo aqui dos versículos 7, 8, é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem julga as nações. É Ele que vai julgar as nações no futuro. E ele está falando, e ele está identificando assim, o que Davi falava lá no Salmo com o próprio Senhor Jesus. Ele está trazendo a ideia de um Senhor Jesus como um rei glorioso no trono, que reina com justiça. Algo que eu tentei trazer em parte lá na nossa última aula. O julgamento futuro vai ser feito pelos próprios Senhor Jesus. Porém, ele vai no versículo 9 aqui, e no versículo 10. Existe um juiz, que é o próprio Deus, que julga do seu trono com imparcialidade e justiça as nações. Porém, o Senhor, ele mesmo é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição, versículo 9. E o versículo 10 diz: quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Então está falando de quem Deus é, e apesar de existir um elemento de temor, ainda assim o Senhor é aquele que, ele é o rei justo, porque às vezes a gente pode pensar num rei severo, um juiz severo. Sim, ele é severo, mas ele tem esse outro aspecto, que ele mesmo é o abrigo. Porque se a gente for pensar bem, se a gente chega num juiz e pode confiar nele, e ele é juiz perfeito e julga com imparcialidade, então de fato ele seria como se fosse um refúgio contra o homem mau. Ele realmente pode proteger a gente, porque ele tem a capacidade de julgar o certo e errado, né? E quem confia nele não precisa se sentir, como diz aqui, abandonado. Ele fala aqui, versículo 10, quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandona quem busca. Esse é um aspecto de Deus que Israel depois vai conhecer bem de perto, pelo fato de Deus sempre resgatar Israel. Deus sempre, apesar de punir Israel, Deus sempre resgatava Israel. Deus sempre dava uma saída. E Deus sempre, por assim dizer, apesar de punir Israel, existia um grupo de pessoas que era preservado por Deus, por assim dizer. E no versículo 11 ele volta aqui a falar dos feitos de Deus. Versículo 11. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo os seus feitos. Pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. Ele volta a falar esse aspecto de Deus, que Deus ele vinga o sangue derramado e que ele não esquece dos aflitos. Ou seja, Deus é um Deus, ele é um justo juiz que vai julgar todas as coisas, que reina sobre tudo e todos, e ele não se esquece de quem está aflito e nem ignora o clamor dos que clamam. Esse é um aspecto de alívio para a gente, mas não deixa de ser um aspecto um pouco incômodo, porque assim, quem que na verdade pode se dizer que não está do lado dos perversos, né? Mas a gente vai trabalhar nisso daqui a alguns minutos. Mas aqui ele volta e ele volta a pedir a Deus misericórdia aqui, né? Versículo 13. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como os inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. Alguém tem uma versão diferente do versículo 14? Para que eu conte os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Ele fala filhas de Sião. Na filha de Sião é Jerusalém, tá? É só um outro nome para dizer Jerusalém. E Davi, ele volta à realidade presente aqui. Ele fala, Senhor, tenho muitos inimigos. E conforme eu disse, Davi era um cara que poderia falar isso, né? Davi tinha muitos problemas. Tinha muitos inimigos, inclusive dentro da sua própria casa. Os filhos dele eram, por algumas vezes,
se tornaram inimigos dele. Mas, e como ele diz aqui, livra-me das garras da morte. Quantas vezes Davi teve que fugir, né, da morte? E ele sabe do que ele está falando aqui. E ele volta a dizer aqui sobre os feitos de Deus, né, e a justiça dele. Versículo 15. As nações caíram na cova que abriram, seus pés ficam presos nos laços que esconderam. Aqui é interessante que é como se os inimigos se caem pela própria armadilha que eles fizeram. É interessante como às vezes Davi fala que como que Deus às vezes entrega a vitória na mão de Davi, né? Deixando os inimigos eles mesmos se enrolarem. É dar corda, como se tivesse aquele ditado popular. Eu estou dando corda para eles se enforcar. As pessoas criam o próprio laço delas. Elas criam a própria armadilha. Ele diz aqui, as nações caíram na cova que abriram. Seus pés ficam presos nos laços que esconderam. Alguém faz uma armadilha. Essa mesma pessoa que fez vai lá e cai. É interessante como Davi descreve isso, né? E ele fala quem que fez isso no versículo 16. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Interessante, né? Como é que Deus às vezes pode julgar os perversos? Deixa a pessoa cair na própria armadilha. E você já para pensar, mas muitas vezes Deus pode falar não pra gente. A gente pede uma coisa, Deus fala não vou dar, e é pra gente não cair nessa armadilha que a gente mesmo pode cair. Isso é um aspecto bem interessante, assim, porque talvez seja o aspecto mais importante os nãos de Deus do que os sims dele, né? Porque a gente pode pedir, às vezes a gente não sabe o que está pedindo. E Deus fala, não vou dar para você. E isso eu começo a caminhar já com um aspecto que o fato de Deus saber todas as coisas, o fato de Deus ser o juiz de todas as coisas, o juiz justo, a gente fica um pouco incomodado com isso, porque Deus ele fala muitas vezes não pra gente. E a gente está vendo aqui que algumas pessoas, os perversos são julgados algumas vezes nas próprias armadilhas deles. Eles fazem alguma coisa, é como se fosse uma armadilha, e Deus faz eles cair na própria armadilha. E muitas vezes Deus fala não pra gente. E a gente não faz ideia do que pode ser um livramento de Deus pra gente. E a gente fica meio bravo com Deus, né? Quando as coisas não acontecem do nosso jeito. De modo que como que a gente às vezes a gente pode ficar meio bravo com Deus assim, e não entender as coisas que Ele faz. Mas às vezes as pessoas, até mesmo quem é de fora, mas também quem é de dentro, fala, mas Deus no Antigo Testamento vai lá e mandou matar todo mundo da cidade. Essa é uma pergunta incômoda, assim. Se você lembra das guerras de Israel, Deus chega e fala, olha, vocês vão invadir Israel, ou vocês vão invadir aquele povo, e vocês vão matar todo mundo. Criança, mulher, os animais. Não é para deixar sobrar nada. A gente lê e fica meio espantado, assim, mas como assim, né? As crianças não tem nada a ver com isso. Como é que a gente sai dessa, então? Como é que os irmãos sairiam dessa? Existe a resposta para as crianças e existe a resposta dos adultos. Como é que os irmãos saem dessa? Por que Deus mandou matar todo mundo em determinados momentos? Seria o futuro, né? É uma resposta. Pode ser. Por exemplo, Tem a vingança. Eu conheci uma família que o irmão mais velho se envolveu com coisas que não prestavam e foram lá mataram o irmão dele. Mataram ele. Uhum. O irmão dele de 10 anos de idade
cresceu com 15 anos, se preparou, foi lá e vingou O irmão. o irmão. Matou todos que mataram o irmão dele. Aí um desses que morreram lá, que ele matou, também cresceu e se preparou, e um dia foi lá e se vingou desse. No final, se a família não muda para um outro lugar e se esconde, Ia ficar interminável. todo mundo ia ficar interminável, né? Porque assim, Deus, a gente às vezes não entende, mas Deus sabe muito bem o que ele faz e como é a cultura de época. Então, não é só Israel que fazia isso. Todas as nações, quando muitas vezes internavam, Israel não tinha intenção de escravizar ninguém. Então, se não tem intenção de escravizar, para que deixar semente para se ligar depois? Então, o entendimento é esse, porque o homem ele é mau por natureza. Sim. O mal é evolutivo, né? O mal parece que cada vez pior. Existe um elemento de justiça aqui que não vou trabalhar, porque não é o objetivo da aula, mas Deus nos avisou lá atrás que ia julgar esses povos. Então, é uma resposta. Deus falou que ia fazer isso lá atrás. Bem antes de existir esses povos, Deus falou. Em algumas partes ele fala assim, ainda não subiu o nível, o cheiro de maldade deles ainda não subiu nas minhas narinas. Deus fala assim. Depois ele vai julgar esses povos uns 300 anos depois. Essa é uma resposta. Essa é uma outra resposta de vingança. Sobre vingança, não pode deixar o povo crescer para depois se vingar. Mas assim, a gente fica numa saia justa, assim, né? Mas as crianças, como é que... Enfim, a resposta que a gente dá normalmente, que é a saída mais fácil, que seria a resposta para as crianças e os adolescentes, é mais ou menos assim. Bom, Deus sabe todas as coisas. Se tem alguém que pode falar, bom, esse aqui vai viver e esse vai morrer, se tem alguém que pode falar isso, é Deus. Só que existe uma resposta mais... Talvez não é a resposta mais fácil, mas é talvez a resposta que eu diria mais madura. As pessoas de fora da igreja não entendem esse tipo de resposta porque não faz sentido para elas. Mas para a gente, pelo menos, deveria fazer, que é... Deus dá uma capacidade de julgamento pra gente, né? Porque a gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe que quer justiça, a gente não quer... Deus, ele deu um conjunto de coisas, de ferramentas pra gente julgar as coisas, pra gente saber o que é certo e errado. A gente ganhou essas faculdades de Deus. Tudo que a gente conhece, nosso raciocínio, o fato de trabalhar para a justiça, é tudo de Deus. Você não pode virar para Deus, usar esse aparato, virar para Ele e tentar julgar Ele. Essa é a resposta mais madura que a gente pode dar. Você não pode usar a sua capacidade de julgamento que Deus te deu para virar para Ele e julgar Ele. Senhor, mas por que as crianças? Senhor, mas por que você fez isso? Se a pessoa não era inocente, você não pode fazer isso. É como você serrar o galho que você está sentado. Deus te deu um conjunto de ferramentas para julgar. De modo imperfeito, por causa do pecado. Sim, você não pode virar para Ele, pega todas essas ferramentas e vira para Deus e tenta julgar Ele, de acordo com as ferramentas que Deus te deu. Não dá para fazer isso, porque Ele deu as ferramentas, Ele criou as ferramentas. Uma coisa que eu acho que é interessante você pegar, uma coisa que você deve tem coisas que você não pode explicar. Deus não tem que explicar. Algumas coisas ele explica, outras ele explica, e como ele tem misericórdia, quem tem misericórdia, não tem misericórdia, quem não tem misericórdia, está acabado. Se ele quiser explicar para mim ou para você, ele explica, senão ele não explica. E se você tentar falar que, talvez Deus, então Deus é... Não tem como você falar que ele é justo ou injusto. Você não consegue virar para Deus e julgar ele com as coisas, com as ferramentas que Deus deu para você. Agora, uma coisa que interessante é isso. Toda a orientação que Deus fez a Israel antes de entrar em Canaã, eles viveram depois que chegaram em Canaã, todo o resto da sua história sofrendo exatamente por quê? Era para tirar os moabitas, foram enganados e não tiraram. Era para tirar não tiraram. Era para matar as crianças, não mataram. Era para ser exterminados os amalequitas, não exterminaram. Então, assim, Esaú não exterminou os amalequitas, então houve guerra até que
Então, assim, Não teve paz. Só no reinado de Salomão, só. Se não houve, e mesmo assim depois. E depois deu ruim. Deu ruim. Então, assim, durante toda a história do povo de Israel, não houve paz exatamente por quê? Por conta de uma questão da desobediência, né? Não obedeceu orientação. No fundo é isso. Deus falou, você faz. Ah, mas Deus não interessa. Você não pode julgar. Será que Deus é justo fazendo isso? Não dá para fazer julgamento. Não tem como você pegar o seu cérebro, que Deus criou, que Deus te deu, e virar para ele e tentar julgar ele. Não dá. É impossível. Não tem como. Acho interessante pensar também pelo ponto de Abraão, né? Porque assim, você imagina, que é coisa mais louca do que pedir para matar o próprio filho, que ele prometeu? Exato. Às vezes Deus tem misericórdia e explica. Na maioria das vezes ele fala: sou eu que mando aqui. Quem que é você? Faz o que eu te digo. Se você não quiser, eu chamo outra pessoa. Mas tem que chegar esse nível, né? Ou de Jó também. Jó perguntou: por que estou sofrendo isso aqui? Deus não responde Jó. Nunca responde. Deus nunca responde. Deus não chega e fala: então, o diabo fez uma aposta aqui comigo e eu quis provar que estava errado. Deus não faz isso. Deus simplesmente fala: quem que é você, Jó? E leva Jó para ver o mundo que Deus criou e fala: e aí, o que você vai falar? O que você sabe para virar para mim e me questionar das coisas que eu estou fazendo? Eu estou trazendo esse aspecto aqui porque a gente está falando de justiça, mas a gente conhece a história de Davi, sabe que Davi é o rei que triunfa, tal, não sei o quê, mas ele tem muitos problemas. E de fato parece que assim, legal, Deus livrou Davi e tal, mas Davi também não foi lá uma pessoa muito boa. Como é que Deus resolve isso? E como é que Deus... e Davi está falando que Deus é um Deus de justiça, tal, e faz todas as coisas certas. Sim, ele faz isso. Mas e nós, assim, às vezes, que nós somos contados nos meios perversos, né? Às vezes a gente não é lá muito bom. E às vezes a gente pode achar até estranha a maneira como Deus trata, faz as coisas acontecer. O meu ponto aqui é que, assim, Davi está falando que Deus é justo, que ele reina. Então, isso aqui vale para todos os momentos da história. Inclusive aqueles que a gente não entende. E que não dá para a gente voltar para Deus e tentar julgar Deus usando as ferramentas que Deus deu para a gente. Deus dá uma ferramenta para a gente tenta virar para Deus, usar contra ele. Não funciona. No máximo que Deus vai falar não vou te responder. Eu sou todo-poderoso, eu sei todas as coisas. E fica aí com... o que eu tinha que te revelar, já te revelei. Porém, Deus é tão misericordioso que ele explica de uma outra forma, né? Vamos seguir aqui. Versículo 17. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. E a esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que os simples mortais te desafiem. Julga as nações. Faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Aqui então Davi está falando ainda no final do julgamento. Ele está evocando o nome de Deus. E está falando para Deus se levantar. É como se ele estivesse esperando. É mais ou menos aquela história, né? Quando o seu pai e sua mãe levanta, os filhos estão fazendo bagunça, o pai e a mãe levanta, ou dá aquele olhar, separa. Então é mais ou menos o versículo 19 aqui. Ele está falando: levanta, Senhor, não permitas que os simples mortais te desafiem. E isso aqui é o ponto que eu queria trazer, que é bem sério assim. Davi teve um livramento. E se a gente fala e acredita nesses versículos, tem que ser em todos os momentos da nossa vida, inclusive aqueles, como eu disse, que a gente não entende e que não dá pra gente chegar e falar: Deus, acho que você deveria ter feito de outra forma. Por que você não poderia ter poupado as crianças, né? Então, daí tem esse versículo 19: não permitas que simples mortais te desafiem. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele dá uma resposta. Não a que a gente quer exatamente, mas ele dá uma resposta pra gente. Na encarnação, o Senhor Jesus vem e responde que Deus, ele não é somente um juiz que fica julgando, mas ele entra na história e ele resolve esses problemas.
De modo que as injustiças, às vezes, que a gente quer que os outros sejam punidos, e que porque a gente foi injustiçado e tal, e a gente não vê a justiça acontecendo na hora que a gente quer, ou da maneira como a gente quer, e a gente quer que as outras pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. De fato, esse é um ponto que eu já comentei há um tempo atrás, mas a justiça de Deus ela é exercida. E ou ela é exercida com a pessoa na terra, tipo, agora na vida, durante a vida dela, porque a gente tem a impressão algumas vezes que as pessoas são más e elas vivem vidas boas. E as pessoas, sei lá, vivem até os 100 anos, foi má a vida inteira e não aconteceu nada com ela. A gente sente um senso de injustiça, mas como assim? Né? Deus não é o justo juiz? Ele não julga todo mundo? Aqui fala que ele não esquece os necessitados, né, e os pobres e tal. E normalmente acontece ou a pessoa é punida aqui na terra, é o famoso aqui se faz, aqui se paga, que as pessoas falam. Ou a maldade, ou ela é punida no passado, no Senhor Jesus Cristo. A punição foi totalmente exercida no Senhor Jesus Cristo. Por isso que os aspectos, quando a gente fala falando da cruz, do servo sofredor, da morte de Cristo, sim, Deus fez justiça. Ele faz ou em vida na pessoa, ou no passado, no nosso caso, no passado. No caso aqui seria o futuro. A justiça foi exercida pela morte do Senhor Jesus na cruz. Então, esse é um aspecto importante, porque Davi, ele está falando de justiça e tal, e a gente também quer justiça, só que muitas vezes a gente tem os mesmos problemas de Davi. No sentido de a gente quer justiça, mas às vezes a gente é meio injusto também. E aí, como é que faz? Por que Deus não pune a gente também? Normalmente ele pune, né? Mas assim, o fato de Deus ser misericordioso, ele é um rei de justiça, mas ele é um rei de misericórdia, porque ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, vem na terra e ele recebe a punição. De modo que a gente também tem que desprender misericórdia para com os outros, porque o pecado dos outros também foi punido. É como se alguém muito mal, pensa alguém que é muito mal e se converte. E aí? As pessoas, ela pode sofrer consequências terrenas do pecado dela, da coisa ruim que ela fez aqui, como ela pode ser presa, ela pode ter multas e tal, isso é verdade. Mas ela também pode ser redimida, porque o maior ofendido com as coisas ruins que acontecem é o próprio Deus. E ele mesmo recebe a punição do pecado, das coisas más, no Senhor Jesus na cruz. De modo que esse salmo ele é muito poderoso, mas eu acho ele legal, mas tem um elemento de temor. Porque fala, o Senhor julga com justiça. E quando a gente se sente injustiçado e Deus não responde a gente, como é que faz? Né? Esse ponto. E quando nós somos os perversos, né? A gente faz alguma coisa errada. Então, apesar de ser um salmo muito legal, muito, muito bom de Davi, tem esse outro aspecto que eu quero meio que tirar um ar de triunfalista. Não estou dizendo isso para Davi, porque Davi, do mesmo modo que ele fala sobre justiça e cometia os atos errados dele, ele é um cara que derramava diante de Deus e realmente se arrependia. Não é à toa que Deus falava que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então isso aqui é mais pra gente, assim. A gente pede justiça, mas tem essas ressalvas, assim. Eu acho interessante. O Davi, ele, a gente muitas vezes olha do lado ruim, no caso ele cometeu, mas enquanto ele sofreu a justiça. Sofreu. Ele foi traído para Absalão, foi justiça de Deus contra ele. A morte do povo pelo anjo, a justiça de Deus contra os pecados dele, os pecados dele com Betseba. Então, assim, em todos os... o primeiro filho dele morreu, né? O primeiro filho dele morreu, na verdade, foi um erro de tratativa dele, porque matou, praticamente acabou com a vida da irmã, e ele deixou Absalão se vingar. Então, também, assim, ele não pode tratar o assunto gerando morte dentro da sua própria
próprio... Exato. E como Deus disse, não se apartaria mais a espada da família dele por conta dos pecados que ele cometeu. Aham. Então Deus fez justiça com ele. Aí que está a questão, né? Você sabe aceitar a justiça de Deus na sua vida? Porque É isso. a gente às vezes não sabe lidar com a justiça de Deus na nossa vida. A gente quer a bênção. E a espada de justiça para os outros. Isso. Mas quando vem a justiça pra gente, a gente começa a culpar Deus e faz o que você falou. Acha que as ferramentas que Deus nos deu é para se voltar contra ele. E aí a gente entra no escuro total da vida, né? Como diz a palavra, né? Se a luz que enviar são trevas, quão densas são essas trevas. Mas assim, esse é um salmo de confiança em Deus mesmo. A justiça vem, talvez não hoje. A justiça no fundo ela já foi exercida no Senhor Jesus. A gente ainda sempre sente os efeitos ruins do pecado, mas a justiça já foi feita. Ainda vai ter um julgamento que depois aí Deus vai separar mesmo o joio do trigo, por assim dizer. Mas a justiça mesmo, assim, de Deus, ela já foi exercida de modo pleno. Deus ainda faz justiça, mas eu quero dizer assim, definitivamente, de modo perfeito, foi exercida na cruz pelos nossos pecados. E que às vezes é uma verdade difícil de engolir, mas que Deus é justo. E não tem como chegar para Deus depois e falar: Senhor, acho que não é bem assim. Acho que você deveria ter feito de outra forma. Não tem como. Não dá para fazer isso. Algum outro comentário, irmãos, a respeito desse salmo? Alguma coisa que a gente deixou passar? Angústias, frustrações? Quando a pessoa comete um crime e ela é julgada, presa, seria já a justiça de Deus, no caso? Deus usa a justiça. O Estado é um agente de Deus para a justiça. De certa forma, sim. De maneira perfeita? Não. Pode ser a justiça de Deus se houver um arrependimento no coração da pessoa. Se esse arrependimento não aconteceu, mesmo ela tendo cumprido pena, a justiça de Deus ainda vai por vir, vai estar por vir, porque a pessoa... a justiça plena... A plena justiça de Deus ainda vai vir sobre ele. Mas assim, ele cumpriu uma pena, ele pode sair dali e voltar a cometer crimes, porque arrependimento de repente não aconteceu. Arrependimento e crença em Cristo Jesus, que livra mesmo do juízo final, por assim dizer, sim. Tem gente que é presa, se arrepende do crime, volta para a sociedade e se torna uma nova pessoa. E tem a grande maioria que, infelizmente, continua cometendo crime. Então, só nesse ponto, eu acho que a justiça do homem nem sempre opera a justiça de Deus. Acho que Deus opera quando alguém comete um crime, seria como se fosse um alívio para a gente também, momentâneo talvez. Precisa ser feito agora aqui, né? Às vezes Deus não faz isso. Às vezes a gente julga errado, né? Como a forma disso, é injustiça imperfeita. É igual, por exemplo, uma vez eu fui lá na igreja, estava numa assembleia de Deus, e a mãe me procurou para falar sobre o filho, porque o filho está na cadeia. Olha para que a polícia não encontre. Eu disse: olha, a minha oração é para que a polícia encontre. Para que o filho se arrependa, e se ele se arrependendo, por exemplo, não dá para você se arrepender do crime e não se entregar para ele. Então, assim, porque, eu me arrependi, eu não preciso mais pagar por aquilo que eu fiz. Você precisa submeter a lei totalmente. Inclusive Deus fala, né? Se a gente estabelece um julgamento, algumas leis, nossas leis aqui, e a gente não segue, Deus fala: você tem um juiz aí, você suborna ele, você não segue. Deus, ele deixa a gente criar nossos tribunais, e se a gente não segue as nossas leis que a gente criou, Deus fica indignado. Você tem um tribunal e você não segue as leis do seu tribunal? Então assim, Deus ele se agrada também de
desse aspecto. Exato. Amém? Então a gente fica por aqui, irmãos. Já.